Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, Elza Batista, um canal que rompe as barreiras, rompe, né, com fé. Não vai ser mais o nome Rompendo em Fé o meu canal, porque já tem um canal Rompendo em Fé, certo? Mas mesmo assim, esse canal fala de fé, de amor, de conhecimento, de graça e de coisas muito boas. Então, fique até o final desse vídeo, tá certo? Desde já eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem fruto? Se a resposta for sim, a segunda pergunta, qual é o seu fruto? E a terceira pergunta, que gosto, que sabor está produzindo o seu fruto? Pois é, vamos para a palavra de Deus. Vou deixar para a nossa meditação no livro de João, capítulo 15, que diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem falou eu sou foi Jesus. E meu pai, que é Deus, é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Como é que a gente vai nos limpar, primeiramente? Através da palavra de Deus, lendo, alimentando, comendo, esperando ela. É assim que a gente vai estar crescendo, vai estar sendo alimentado, vai estar sendo edificado através da palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Cristo já fala a palavra em nós através da Bíblia e precisamos ler muito, colocar ela em prática, pelo menos, nem que seja um versículo por dia. Né? O bom seria que a gente lesse 3 capítulos por dia, mas infelizmente muitos não estão fazendo isso. Mas comece do pouco e ali vai cada dia mais buscando mais e mais e mais, porque precisamos alimentar. Eu gosto sempre de dizer, quando a gente não come, passa um dia inteiro sem comer, seu corpo começa a ficar fraco, debilitado, você começa a ficar desanimada, tristonha, sem força, estressada. Por quê? Porque está faltando um líquido, um algo em você, que é a comida, o alimento para te firmar, para te deixar firme. E como é que vamos deixar firme o nosso espírito? Através da palavra de Deus. Então, você precisa ler a palavra assim, eu não gosto, mas tem que ler. Eu não tô com preguiça, mas tem que ler. Tem que ler. É a opção, sim ou não, fazer ou não fazer. Você escolhe aceitar ou não aceitar. É uma decisão. Você tem que tomar essa decisão. Elza está sendo chata. Não, a verdade é essa. Eu poderia estar massageando seu ego, dizer, não, coitadinho, realmente você é fraquinho, não lê a palavra de Deus. Não. Aquele que vence a corrida é o que pratica todos os dias e não desiste. E você não pode desistir de ler a palavra do Senhor, porque você vai estar sendo edificado por ela. Amém? Vou deixar aqui, continuando lendo a palavra do Senhor, a partir do versículo 4 diz assim: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Como é que eu vou dar fruto? Estando em Deus. E para estar em Deus, eu tenho que agradar, fazer a vontade de Deus, obedecendo. E só fazendo isso, primeiro passo, lendo a palavra do Deus. Segundo passo, né, guardando ela no nosso coração. E terceiro passo, praticando a palavra do Senhor em obediência. Então a gente vai conseguir estar em Deus. Bom lá, vamos lá. E se alguém não estiver em mim, se será lançado fora, como a vara secará e colhe e lança fogo e ardem. Por que é lançado? Porque não tem nenhuma palavra. É como eu disse, você deixa de comer, você vai morrendo, você vai enfraquecendo. Então, se não alimentar na palavra, não estiver em Deus, você vai enfraquecendo espiritualmente, o seu espírito vai morrer. Você quer morrer espiritualmente? Você não quer mais sentir a presença de Deus? Você não quer mais ouvir mais falar de Deus, ler a palavra do Senhor, obedecer? Então, continue na sua vida que você está. Mas se você quiser uma nova vida, uma vida transformada, uma vida glorificada, uma vida de mudança radical, comece a ler a palavra do Senhor e a praticar.
Diz assim o 7. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Porque muitas vezes as palavras que a gente pede ao Senhor, nossas orações, a nossa oração, ela muitas e muitas vezes, ela não é respondida. Como é que eu posso dizer assim? Deus não faz, né? Deus não faz, não acontece as minhas orações. Por quê? Porque a gente não está pedindo tudo conforme a vontade de Deus, porque a gente não está em Deus. Porque a gente não está agradando a Deus. Aqui diz assim: se vós estiver em mim e as minhas palavras em vós. Primeiro a gente tem que estar enraizado em Deus. E as palavras de Deus enraizadas em nós. Porque a palavra de Deus diz assim: pedirei tudo, é tudo. O que quiseres vos será feito. Por quê? Quando a gente está em Deus, a gente vai pedir coisas boas, a gente vai humilhar ninguém, a gente não vai tratar ninguém mal, a gente não vai agredir ninguém, a gente não vai falar mal de ninguém, porque a gente está enraizado em Deus. E as palavras em Deus Deus ele vai estar em nós, porque estamos limpos, estamos receptivos a receber a voz de Deus. Então, quando a gente for pedir as coisas, a gente vai saber pedir com sabedoria, a gente vai saber lidar com as situações da vida, a gente vai alcançar mais de Deus, a gente vai ter mais resultado, mais resposta. Por quê? Porque a gente está alicerçado em Deus. E o versículo 8 fala assim: nisto é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim serei os meus discípulos. Se a gente tá ligado em Deus, como eu disse agora, né? A gente começa a dar frutos com as nossas atitudes. Que frutos são esses? Frutos de amor, frutos de alegria, fruto de bênçãos, de ajudar. Frutos também a gente vai receber de prosperidade, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão em volta da gente. Por quê? Porque a gente está ligado em Deus e as palavras de Deus estão ligadas em nós. Veja só que transformação. Essa palavra é gloriosa, igreja. É muito boa essa palavra. E assim sereis os meus discípulos. Por que discípulo? Os discípulos, ele aprende com Jesus, ele anda com Jesus, ele vive com Jesus, ele sabe de muitas coisas, né? Então, a gente vai ser discípulo de Deus para ensinar as outras pessoas o amor de Deus. Vê que coisa linda, que coisa interessante. É muito linda a palavra do Senhor. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Cristo nos amou. O Pai amou a Cristo e amou a nós. Então, a gente devemos, como é que eu posso dizer? Atribuir, dar às pessoas o amor que a gente de graça recebe. A gente tem que passar o nosso amor cuidando, abraçando, orando, convidando, ajudando, dando a mão, esforçando, né? Esforçando, dando ajuda, palavra de conforto, palavra de ajuda, né? Aconselhando muitas vezes. A gente precisa fazer essas coisas, falar do amor de Deus. A gente vai ficar só pra gente? Não, a gente tem que passar para outra pessoa. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus poderia dizer assim: eu conheço a verdade, mas eu vou fazer isso. Não, ele disse, o que prevalece é a palavra de Deus. Então, eu vou fazer a vontade de Deus. Ele veio para cumprir a lei, não para quebrar a lei. Foi para isso que Jesus veio, para cumprir ela. E quando Jesus guarda a palavra, pratica a palavra, ele deixou o maior exemplo, ele próprio. O próprio Deus nos ajuda, nos aconselha, nos adverte, nos ensina, nos exorta para fazer a vontade de Deus. Veja só que se guardares os meus mandamentos, que mandamento é esse? Veja, é fácil de se responder, né? Porque não conhece aquele que me enviou. Perdão, mesmo todo o que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O próprio Cristo guardava os mandamentos e permanecia no amor. Você precisa guardar os mandamentos do Senhor e permanecer no seu amor, né? Tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. Veja só, gozo vem o quê? Alegria.
Uma pergunta: você é alegre? Você está satisfeito com a situação que você está? Não. Se for a resposta, sabe o que significa? Que eu e você não estamos guardando como é para guardar a palavra, porque tem algo que Deus pede de nós para a gente fazer e a gente fica, não, porque a gente peca todo dia, né? A gente falha todo dia, né? Mortifica a minha carne, vivifica o meu espírito, e a gente precisa fazer a vontade de Deus, a gente precisa quebrar as barreiras, e a gente vai quebrando, fazendo a vontade de Deus. Sabe como é que a gente começa a quebrar as barreiras todo dia? Fazendo a vontade de Deus. Veja como é forte a palavra do Senhor. O que diz aqui, ó. Tenho-vos dito para que o meu gozo permaneça em vós, para que a alegria do Senhor permaneça em vós. Veja só, e o gozo seja cumprido. Algo que você até muitas vezes quer, seja cumprido. Tanto o seu espírito, na parte espiritual e também na parte material. Como é que a gente vai crescer, vai ser próspero, vai prosperar, fazendo a vontade de Deus, do Pai. E Jesus fazia a vontade do Pai. Por que a gente não podemos fazer? A gente tem que fazer, a gente tem que agradar a Deus, obedecer a Ele. Ele diz que é para a gente obedecer a Ele, fazer a vontade dele. Veja só, Abraão foi chamado para ir, né, levar o filho ao Monte Moriá, um monte muito alto. Depois eu vou falar mais sobre ele na outra passagem. Mas Deus falou com ele e ele obedeceu tudinho. Veja só, tem coisas que é para a gente fazer e tem coisas que é para Deus fazer. E o que é para eu fazer e você fazer, você deve fazer. Amém? E vos serei meus amigos. Perdão, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja só, Deus, Jesus tem um maior amor, e Deus também, né? Eles têm um maior amor por nós, de dar sua vida pelos seus amigos. Quem deu sua vida? Jesus. Jesus que deu a sua vida pelos seus amigos. E nós somos o quê? Amigos de Deus. Ele nos ama de uma forma incondicional. Sabe o que é condicional? Que não espera, não vê condições, não vê nada, mas decide nos amar. Isso é sem condição nenhuma. E vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, quer ser amigo de Deus? Faça a vontade de Deus. E como é que a gente faz? Obedecendo. Obedecendo. Já estou terminando, viu, gente? Já não vos chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz ao seu senhor. Veja só, quando a gente tem alguém para nos servir, às vezes ele não faz 100% como a gente quer. Tem alguma parte que eles falham, né? Porque são servos, ele não conhece nós intimamente. Mas ele diz assim, ó, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenha feito conhecer. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Cristo nos escolheu, gente. Ele nos escolheu primeiro. Aqui está falando isso. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirem ao Pai, eu vos conceda. Veja só, tá a resposta aqui. Faça a vontade de Deus, obedeça, porque assim Ele vai conceder aquilo que desejam nossos corações. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Ele dá, né, essa ordenança para que a gente venha amar uns aos outros, fazer a vontade de Deus, né? Que Deus possa nos abençoar poderosamente e que você, em nome de Jesus, venha fazer a vontade de Deus. As coisas não estão mudando porque você muitas vezes não está fazendo a vontade de Deus, você não está fazendo o que Deus quer que você faça. E é coisas pequenas, gente, não é coisa grande não, é coisa simples que pode ser feito, uma leitura da palavra de Deus. Ore ao Senhor, né? A gente entra no YouTube, a gente entra na internet, todo dia a gente está entrando, porque a gente não pode entrar na palavra de Deus para ler, né? Porque a gente não pode falar do amor de Deus, a gente fala, desculpa a expressão, né? Se eu tô magoando alguém, mas isso acontece comigo, a gente
Às vezes a gente fala mal do nosso próximo, mas a gente não tem coragem de dizer: Jesus te ama, Jesus vai te transformar, Jesus vai mudar a vida de fulano. Vamos orar pelaquela pessoa que tá toda troncha. A gente julga: fulano errou, fulana tá com o marido de fulano, tá traindo, tá isso, aquilo, outro. Mas muitas vezes a gente não abre a nossa boca para profetizar a benção. Senhor, em nome de Jesus, transforma essa vida. Senhor, em nome de Jesus, tira esse alcoolismo dessa pessoa, esse vício. Muitas vezes a gente não faz. Então, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo a vontade de Deus, obedecendo. E se a gente estiver arraizado em Deus, se a gente estiver dando bons frutos com a nossa atitude, com o nosso caráter, a gente está fazendo a vontade de Deus. E por isso que algo não está acontecendo conosco, porque algumas coisas estão faltando na nossa vida. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?